quem chegou, certo? Tá gravando a partir de agora. Bom dia oficialmente para vocês que vieram para a aula de reforço e um plantão de tira dúvidas, né? A proposta é essa. Os alunos que eu convoquei, pessoal, foram os alunos que no fechamento da nota do primeiro bimestre ficou com média abaixo de 60, tá? Então, os convocados, todos aqueles convocados, infelizmente, foram os que ficaram com média abaixo de 60. E exatamente sobre isso... Mas tem nome, professor, específico de quem que é? Os nomes, os nomes que eu coloquei lá naquele... Ontem no grupo de vocês lá, na convocação, tá? Eles todos foram que ficaram com média abaixo de 60. E aí a gente vê que entrou gente que nem precisava para assistir a aula de reforço, né? No seu caso, no caso da Stephanie, né? E os que precisavam não vieram, né? Então, assim, não adianta eu ficar preocupada com isso, porque eles também não estão preocupados, né? É um plantão tira dúvidas, é um plantão para a gente conversar um pouco sobre quem está devendo atividade ainda, né, para estar correndo atrás disso, porque vai ficar com nota baixa no segundo bimestre também, se não fizer atividades, né? Mas não adianta eu, você e os outros se preocuparem com quem não está preocupado, né? Então, não adianta a gente ficar se matando por isso. Pessoal, como é um plantão tira dúvidas, vai ficar aberto um tempo para que vocês façam as perguntas que vocês acharem pertinente, por assunto que a gente estudou e vocês não entenderam, né? Depois que vocês fazerem as perguntas, eu vou falar com vocês sobre 2 conteúdos que a gente trabalhou e que a gente precisa dar uma reforçada nele, tá? Então, tá aberto para quem quiser fazer pergunta por enquanto, até mais daqui a pouquinho, certo? Podem fazer as perguntas que vocês acharem pertinente. Alguém ficou com alguma dúvida no conteúdo que a gente trabalhou no segundo bimestre, quer perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Professor. No segundo bimestre nós estudou sobre o que mesmo? Foi aquelas artes daquele cara lá? No segundo bimestre, nós estudamos as artes, a pintura do Rubem Valentim e da Esther Malangu, né? E estudamos sobre o expressionismo. Estudamos esses dois conteúdos. Diga, Guilherme, você falou professor e aí o Matheus falou e você não conseguiu falar. Fale. Eu não estou entendendo sobre, tipo assim, os artistas no geral. Sim. Eu ainda não consegui compreender o que eles querem com a obra deles. Guilherme, depende de qual artista, né? De qual artista a gente vai estudar. Por exemplo, como nós estudamos o expressionismo, né? Os artistas expressionistas, né, daquele movimento artístico, eles representavam, né, eles tentavam expressar com as suas obras os sentimentos dele, o que eles estavam vivendo naquele momento, né? Então, para os artistas expressionistas eram isso. Depende do movimento artístico, depende da época das pinturas, das obras que foram feitas. Porque cada obra, cada movimento vai tentar expressar alguma coisa. No caso, como nós estudamos o expressionismo, né? O expressionismo, ele mostra o sentimento, né? O subjetivismo do artista, né? Do artista que faz a obra. Por exemplo, o Edvard Munch, quando ele pintou o Grito, né, no contexto que eles estavam vivendo, no contexto de Segunda Guerra, aquela loucura toda, eles vão tentar expressar o que eles estão sentindo, o desespero, a desesperança, o sofrimento que a guerra causa, né? Então, é isso que eles estão tentando expressar nas obras dele. No caso do Rubem Valentim, né, como a gente viu que é um artista brasileiro que ele repinta muito figuras geométricas, tem muito a ver com as obras das roupas, né, dos desenhos tribais africanos. Então, ele está tentando representar, ele representa nas obras dele os desenhos tribais africanos, assim como a Esther Malangu, né?
ela também pinta nas obras dela, como a gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês algumas obras dela, os desenhos da tribo dela, né? Ela tinha todo aquele contexto de pintar as casas, por que que pintava, que a gente já havia falado a respeito. E é isso que eles tentam expressar. Depende do movimento artístico, depende do artista, né? Cada um deles tenta expressar alguma coisa. Por exemplo, quando a gente já estudou sobre os grafiteiros, né? Os grafiteiros, cada um deles, como a gente viu lá, tenta expressar alguma coisa, não é isso? Por exemplo, a Nina Pandolfo, ela expressa uma espécie de sentimento, ela tenta representar o sofrimento da mulher, né? Já tem outras pessoas que tentam expressar o povo indígena, né? Então, cada artista tenta expressar um sentimento diferente, não é uma coisa generalizada, né? Depende do movimento artístico que ele está vivendo. E isso depende muito do artista também, né? É igual você. Vamos supor que você gosta de pintar, que eu já vi algumas coisas suas. Quando você está expressando, fazendo as suas pinturas, o que você tenta expressar nas suas pinturas? Você escolhe um sentimento ou você pinta aleatoriamente? É mais o que eu penso. Né? É o sentimento que você está vivendo naquele momento, não é isso que você tenta retratar nas suas obras? O artista também é assim, né? E obra de arte tem eu não sei, acho que eu falei isso com vocês, porque já tem 2 anos que eu dou aula para vocês, então eu sempre falo isso para vocês. Obra de arte, ela tem, o diferencial dela é porque cada pessoa olha e vê uma coisa, né? Por exemplo, eu posso ver, eu acho o quadro O Grito, eu acho ele muito feio, porque a expressão é muito desesperadora, me dá um desespero quando eu vejo aquele quadro, né? E no entanto, ele é extremamente valorizado, vale uma fortuna, né? Eu não gosto do quadro. Pode ter outras pessoas também que, quando olho o quadro, sinto o mesmo desespero que eu sinto, porque a hora que eu vejo aquele homem gritando daquele, me dá um desespero tão grande, que eu penso, gente, ele está sofrendo demais, né? E realmente, naquele momento, eu imagino que o sofrimento era enorme, né? Porque é um contexto de guerra, prova, claro que está sendo um sofrimento muito grande, né? Mas a obra de arte, a arte em si está no olho de quem vê, né? Cada pessoa vai olhar e achar bonito, outro vai achar feio. Está no olho. Obra de arte tem esse diferencial. O que é bonito para mim pode não ser para você, pode ser para Stephanie, pode ser para Giovana, né? Igual, agora, daqui a pouco a gente vai ver um quadro do Van Gogh à noite. A noite do Van Gogh, a gente pensa assim, meu Deus, que noite sofrida foi essa, uma noite sem dormir, né? E o quadro do Van Gogh vale uma fortuna, né? Os investidores em arte pagam fortuna por aquele quadro, né? Então, obra de arte é isso. É o que a pessoa sente, o que a pessoa vê, o que a pessoa quer representar. Por exemplo, o artista pode pintar com uma intenção, né? Eu quero representar a minha angústia. A pessoa vai lá e dá outra interpretação para o quadro, né? Então, tem esse diferencial. Cada um vai ver, vai sentir o quadro de uma forma diferente. Certo? Respondi sua pergunta? Sim. E aquelas artes corporais? As artes corporais é a arte moderna, né, que está acontecendo agora, né, contemporânea, né, a arte popular, como a gente conhece, pop art, né? A gente fala arte popular, mas é a pop art. A arte corporal, depende muito do artista, né? Tem vários artistas que interpretam várias coisas, né? Tem os contorcionistas, tem os que pintam o corpo, que eu acho perfeito, adoro, acho lindo, aquelas pinturas corporais que faz, que tem gente que desenha, fica parecendo um animal, vocês já devem ter visto, né? Então, tem vários tipos de arte corporal, e cada uma representa uma coisa, quer representar uma forma de arte. Por exemplo, as pessoas que pintam o seu corpo com formas de animais, o que eles estão tentando fazer com aquilo? Alertar para a preservação da fauna, da flora, né? Então, é isso. Essa preocupação, cada artista tem uma preocupação em representar alguma coisa, né? Vamos supor, tem outros artistas que vão pintar, que não pintam o corpo com formas de animais, pinta de uma outra forma. Por exemplo, agora na Globo tem um certo tempo que parou, mas até tem pouco tempo, na época do Carnaval tinha a Globo Beleza,
que ela pintava, o corpo dela era tampado só por pintura. Vocês lembram disso? Inclusive, era extremamente criticado, né, pelas as pessoas mais, como que eu vou dizer, mais sistemáticas, né, mais antigas, né, a Globeleza ficar nua e só cobrir o corpo com pintura, né? Isso era... A minha avó tinha sido meu avô quando ele via essa propaganda. Não, e não era só a sua avó, não, hein, Stephanie? Eu creio que várias esposas por aí também faziam isso, né? Por quê? Mas era uma expressão de arte, né? Pensam como uma mulher com o corpo perfeito daquele, todo coberto de pintura, é uma forma de expressar a arte dela, né? É as expressões corporais. Como, por exemplo, eu acho perfeito, acho lindo as contorcionistas. Eu fico olhando as contorcionistas e fico pensando, meu Deus, como dá conta de fazer isso com o corpo, né? E a arte delas, né? Cada uma faz o seu tipo de arte, é a forma com que elas trabalham, e as contorcionistas ainda tem um detalhe, não é só arte, né? É a forma com que elas ganham dinheiro também, né? Tá, mas alguém quer perguntar alguma coisa? A pergunta é só sobre as aulas de artes? Não, meu amor, se eu souber responder, estou à disposição. Eu não entendi aquele trem do portfólio, professor. Ah, tá. Tá, pessoal, é pertinente, tá, Stephanie? Não entendeu, tem que perguntar mesmo. É assim, vou começar do começo, tá? Para até eu chegar no portfólio de fato. Desde o começo do ano, todas as outras escolas, as escolas que não são militares, já estavam fazendo esse portfólio, tá? Já era pedido para os alunos fazer esse portfólio. O Colégio Militar, como ele tem uma plataforma digital que é o GR8, até então a conversa era que não seria necessário para que os colégios militares fizessem, né? Porque já tem o GR8 que vocês vão lá e acessam, fica lá gravado todas as aulas, todo o material que foi usado. Até então nós estávamos seguros em questão a isso, né? Nós temos uma tutora escolar que é a Silmar. Ela é a representante da Secretaria de Educação dentro da escola. Toda semana ela participa da escola, sabe de tudo que acontece na escola. Até então, para ela, estava tudo ok, né? Continuaríamos usando a plataforma sem nenhum problema, não precisaríamos fazer o portfólio. Agora, no começo do mês de agosto, chegou orientações para que o portfólio seja feito, tá? Ou seja, e além do registro lá no GR8, vocês tenham com vocês o portfólio, que tem que ter todo aquele processo, tem que ter a capa, título, subtítulo, aquela coisa toda, né? Mas que principalmente neste portfólio esteja a sua opinião, né? Que tenha lá o que você está conseguindo reter das aulas, tá? Principalmente isso. O que eu penso que é a ideia dos nossos cabeção lá da Secretaria de Educação? Eles tentam, de alguma forma, porque, por exemplo, vamos supor que no meio de todo esse sofrimento, né, porque o sofrimento começou dia 15 de março, com vocês tendo que começar a estudar online sem saber nada, né, professor da aula online sem saber nada também sobre aula online. Aí vamos supor que lá no final do ano, um infeliz de um deputado ou qualquer encrenqueiro de plantão resolva questionar essa educação online e falar que esse ano não valeu, né? Eu penso que é isso que eles estão pensando. Eles estão, de certa forma, eles estão tentando se resguardar para que depois não tenha uma dor de cabeça maior, né? Então, o que eles estão pensando? Não, se algum cabeção lá no final do ano resolver falar assim, não, mas o ano não valeu, porque nós não sabemos o que esses meninos aprenderam, esses meninos não aprenderam nada, não tem nada comprovado que esses meninos estudou. Então, para se resguardar, vamos criar o portfólio, né? Lá no portfólio, o aluno não vai só colocar o que ele estudou, mas o que ele entendeu, o que ele reteve, né? E é essa a intenção. Claro que vocês não vão reter tudo que o professor fala mesmo, gente, isso é óbvio, né?
e também é querer demais, né? É óbvio que uma aula online é completamente diferente de uma aula onde você está lá na sala com o professor explica hoje, explica amanhã de novo, se for necessário, se você não entendeu. A gente sabe disso. Mas o que é importante? É importante, mesmo que seja um mínimo que você tenha entendido, é importante que você deixe ser registrado, né? Vai dar trabalho? Eu sei que vai, gente. Porque é igualzinho nós com essas aulas online. Gente, vocês não têm noção quando muda o sistema aqui, por exemplo. Nós estávamos lá no Loom, depois passou para o Meet, agora passou para esse bendito aqui, né? Gente, é uma tortura, do mesmo jeitinho que é uma tortura para vocês entrarem, para vocês começarem tudo de novo, para nós também é. Então, o portfólio, eu entendo que vai ser difícil no começo. E é justamente por isso que nós estamos ajudando vocês. Vocês, claro que vocês não vão dar conta de registrar lá no portfólio todas as aulas, tudo que você aprendeu. Ô, professora, mas não é possível que eles não vão contra esse ano como um ano letivo. Olha o tanto de trem que nós já fez. Não, mas como o Colégio Militar vai implantar a partir de agora, vai valer só a partir do terceiro bimestre. Não tem como a gente exigir que vocês lembrem do que você estudou lá no primeiro bimestre, gente. Afinal de contas, por mais que essas cabecinhas sejam jovens e caibam um monte de coisa, vocês não têm um robô na cabeça, né? Não lembra mesmo, não adianta. Ninguém tem cabeça para guardar o que você estudou lá até o mês de março, por exemplo. Impossível, né? Nem tem nenhum louco que vai exigir isso de vocês. Então, a intenção é que a partir de agora o portfólio seja feito, né? Dentro, claro, das possibilidades de vocês. Oi, Stephanie. Aí a gente pega a folha que o Túlio mandou, apaga aquelas letras coloridas e escreve na folha. Vocês podem fazer isso online, tá, pessoal? Não precisa. Eu estava dando uma olhada, não precisa ser escrito em papel, entendeu? Cria uma pasta no computador e vá colocando lá. Digita, né, os dados, apaga aqueles dados lá, digita os dados e vai salvando. Eu acho que até fica mais fácil para quem tem computador. Quem não tem computador, aí sim vai ter que imprimir, né, para poder escrever e deixar guardado. Vocês vão preencher aqueles dados lá. É claro que, gente, não precisa vocês sofrer e pensar, mas eu não lembro de tudo que a professora falou na aula. Mas alguma coisa que a professora falou lá na aula, você reteve. Você anota lá, a professora falou tal, isso, eu entendi, ficou gravado isso, né? E assim vai ser. A Stephanie vai colocar uma parte da aula, a Fabiane vai colocar outra, a Giovana vai colocar outra, e isso vai compor todos os conteúdos que foram estudados, porque cada um de vocês vai reter um pedaço de alguma coisa, né? Não é todo mundo que retém tudo da aula, ninguém dá conta, né? Até porque o professor fala mais que o ovo da cobra, porque eu nunca não vou para falar igual o professor, né? Então, cada um vai reter uma parte da aula e cada um vai fazer o seu e depois, juntando todos esses portfólios, vai compor o conteúdo que foi estudado em cada disciplina. É isso, tá? Então, não sofram, não fiquem desesperados, vai dar certo, tá? Qualquer dúvida, gente, pergunta, nós estamos abertos para ajudar vocês, tá? Eu sei que vai surgir uma série de dúvidas. Matheus, eu não te respondi, mas eu vi que você me mandou uma mensagem, tá? É porque tem 500 mensagens lá e eu não consegui responder todo mundo, mas eu vou te responder depois, tá? Ontem você me mandou uma mensagem. Ah, não, então, já, professor. Já resolveu? É só a no portfólio de ontem, pode ir. Ah, tá. Tá, pessoal? Então é isso. Só outra dúvida, professora. Sim. Tipo assim, se eu quiser escrever no computador e imprimir, pode ser. Pode, claro que pode. Fica a critério de vocês, da forma que vocês acharem mais fácil, tá? Eu penso que você escrever lá no computador e salvando, cria uma pasta e deixa salvo lá, depois, não, precisa ser impresso, é só você ir lá e imprimir, sem nenhum problema, né? Eu acho que fica bem mais prático assim, bem mais tranquilo para que a gente consiga fazer. Chegou mais uma pessoa. Oi. E no caso que tem um slide também, que todos vocês fazem o slide, pode pegar? Não. Eu creio que não. Já pensou se todos vocês tiverem que imprimir slide? Não. Ninguém dá conta de fazer, não. Não. Pegar o slide e fazer o resumo dele.
Mas, gente, é uma opção, né? Porque quase, eu não sei os outros professores, mas eu sempre gosto de fazer o slide para que vocês vá acompanhando, né? É uma opção. Pega o slide, tira os pontos principais do slide e anota, por que não? Né? É uma opção e fica bem mais prático. Natália, seja bem-vinda. Tá, pessoal, mais alguma pergunta? Não. Não? Natália, você chegou agora, quer perguntar alguma coisa? Giovana, Felipe. Ainda tem um usuário desconhecido que eu preciso saber quem é, gente. 3. Hã? Aparecendo para minha tela. Deixa eu tentar compartilhar a tela, deixa eu ver se eu consigo achar como é que é. Vou tentar hackear. Tô brincando, hackear não, vou tentar pegar. Peraí. Paraná. Ai, não dá certo. Por quê? Só a senhora que tem como. Porque bloquearam para que outras pessoas compartilhem, Matheus. Porque parece que ontem deu uns problemas nas aulas e aí o Caio entrou e bloqueou. Tá? Professor, o meu tá aparecendo o nome de todo mundo? Não, aqui tá aparecendo o nome de todos. Só tem um aqui que aparece como usuário desconhecido e eu preciso saber quem é para eu colocar a presença para ele, porque senão ele vai ficar sem. De repente é um dos meninos que foram convocados e vai ficar com falta, entendeu? É esse que eu tô tentando falar, mas ele não sei se ele entrou e não tá na aula, mas ele não me responde. Talvez ele não sabe que o nome dele pode ele olhar lá e aparecer. Pode ser. Tá, pessoal, vou Fala tentar de quem compartilhar tá uma e ele tela com. descobre se o nome Oi? dele tá ou não. Fala o nome de quem tá, aí ele vê se o dele tá ou não. Aí ele vai. Tá, então quem está na reunião? A Fabiane do nono B, o Felipe do nono C, Guilherme do nono A Giovana Martins, a Érica do nono B, o Matheus Alves, né, do nono C, a Natália Freitas do nono a Stephanie dos Freitas. Nossa, todos duas assim, não Freitas, vocês são parentes? Do nono C, e o Yuri Silva do nono C. O outro é o usuário. Quem mais tem Freitas? A Stephanie Freitas e a Natália Freitas. Olha. Tá, pessoal, vou tentar compartilhar a tela com vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente viu lá no segundo bimestre, tá? Pra gente. Professora, o que você falou meu nome aí? Tô falando que você e a Stephanie, assim não Freitas. A Stephanie do nono C e você. Ah, tá. Todas duas assim não Freitas. É isso que eu disse. É minha prima. Ah, é sua prima? Né? Mesmo você tá só brincando? Não, ela era minha prima, agora não é mais. Era, né? Então, Ai, eu sério. já entendi. Não preciso mais falar mais nada, porque eu já entendi o era, tá bom? E tem rolo aí. Suspeitei desde o princípio. Ai, meninos, vocês são um caso. Ai, professora. A senhora não sabe a preguiça que eu tô de acordar cedo para assistir aula. Pessoal, a hora que compartilhar o slide aí, vocês me falam, tá? Por gentileza. Beleza. Beleza, cara. Tá bom. Tudo a mesma coisa, cara. Tá aparecendo. Obra de Van Gogh. Obra do Van Gogh à noite? Isso Sim. aí, ó. Isso? Então tá, vou voltar lá pro começo, tá? Pra gente falar um pouquinho. Nossa, que pintura show. Olha o desespero que me Nossa, dá meu essa Deus. obra. Parece que a noite dele foi caótica, Matheus. Mas, pois é. Um desespero. É uma Mas noite, parece que ele tinha tomado umas e desenhou o que ele tava pensando, ó. Tudo ao redor, o castelo tudo meio torto. Isso que eu tava meio É doidão, só. viu, Não, Matheus? olha aqui pra senhora ver essa lua, tá parecendo um sol, os outros estrelas tá parecendo Mas realmente, né? Bem estranho. Mas era uma arte que, Você não tipo assim... entende arte, Matheus. Entendo. Não, e essa morro que tem no meio também. Uma vez que eu fiz um rabisco. Mó A bonito impressão o que eu tava quadro. era tonto mesmo, gente.
Ai, Não, meninos, ô vocês Esse professora, são povo pode demais. aí, até ó, ser. tá? Ele pode até ser feio de todo jeito, mas na época que tinha esse desenho, valia muito dinheiro um quadro desse, né? Não só na época, Matheus. Depois você Vale pesquisa, até hoje. hoje. pesquisa depois quanto vale um quadro, esse quadro do Van Gogh, para você ver o precinho dele. Caríssimo. Ele vale um absurdo. Eu vou começar lá pelo Mas é lindo expressionismo, também. depois eu volto na Bauhaus, tá? Tá, pessoal, eu vou colocar aqui para a gente falar um pouquinho, né? Como eu já havia dito para vocês, a gente já falou sobre o expressionismo em outras aulas, né? Mas como foi um conteúdo que a gente trabalhou lá no segundo bimestre, e pode ser, né, que dos que não conseguiram atingir os 60, né, na avaliação e nas atividades, tenha ficado alguma dúvida. Mas, na verdade, pessoal, o que eu preciso falar para vocês? Eu sei que quem não alcançou, pode ser que tenha tido alguma dúvida, sim, mas quem não alcançou a média foi porque deixou de fazer atividade, tá? Se todo mundo fiz, todos que fizeram todas as atividades, tirou mais de 60, com 80, 90, tá? Mas a gente precisa fazer revisão do conteúdo porque foi a proposta que nós fizemos para a coordenação, tá? Então, a gente precisa fazer essa revisão. Na próxima semana, aí na próxima semana tem a recuperação de nota. Essa semana, recuperação de conteúdos. Na próxima semana, para quem ficou com nota baixa, no primeiro ou no segundo bimestre, vai ter recuperação de notas, igual tem todo ano. Aí vai ter aula, vai ter um trabalho e vai ter outra prova, tá? Mas aí para mudar a nota, seja do primeiro bimestre ou do segundo, a nota menor, tá? Essa semana a recuperação é de conteúdo, semana que vem recuperação de nota, ok? Todo mundo entendeu? Ok. Então vamos lá, gente. Como nós já estávamos falando, alguém quer ler e eu explico? Ou eu leio e explico? Ou só explico? O que vocês preferem? Professor, Lei deixa eu explica. ler. Então faça isso. Pode ler que eu explico. Tá bom, vou ler. Expressionismo. O expressionismo surgiu no início do século XX na Europa. É século XX, né, professora? Isso, século XX mesmo, tá certinho. Na Europa, mais precisamente na Alemanha, quando artistas passaram a explorar seus sentimentos em suas obras, procurando transmitir principalmente o isolamento e a ansiedade da existência moderna através de traços fortes e cores vibrantes. Tá. A gente já falou sobre isso, mas eu vou falar novamente. O que o expressionismo, ele surge na Europa, né, lá, mais especificamente no século XX, na Alemanha, mas o expressionismo ele vai surgir para se contrapor ao impressionismo, tá? Lembra que o impressionismo, os artistas expressavam a natureza, expressavam o que eles viam, né? Ele expressava o objetivo, né? O que se via. O expressionismo ele vai surgir exatamente em contraposição ao impressionismo, contra o impressionismo, né? Fazendo uma oposição ao impressionismo. Por quê? Porque os artistas expressionistas, eles vão expressar os seus sentimentos, as suas emoções, o sofrimento que ele está vivendo lá naquele início de século, né? No início do século XX, as transformações que estavam acontecendo na Europa, tá? E todos os artistas, viu, Guilherme? Todos os artistas do expressionismo, eles vão tentar expressar os seus sentimentos, o que eles estão passando, o que eles estão sentindo naquele momento, tá? Ao contrário dos impressionistas. Os impressionistas, eles vão sair de dentro das academias e vão pintar lá fora, mas eles vão continuar pintando o que eles estão vendo, o objetivo, as coisas óbvias, né? E o expressionismo vai fazer exatamente o contrário. Eles vão pintar sentimentos, emoções, tá? Eles vão tentar expressar com os traços fortes, com as cores vibrantes, o que ele está passando naquele momento, tá? A intenção dos expressionistas do Van Gogh, do Edvard Munch e vários outros pintores expressionistas, tá? Ok? Tá, alguém lê para nós, por gentileza? Ok.
Matheus, Stephanie, Giovana. Privilegiando a experiência emocional acima de tudo, o estilo encontrou suas raízes nas obras de Edvard Munch e Vicente Van Gogh, e apresentava uma abordagem artística diferente daquelas conhecidas até então. Diferentemente dos impressionistas que se ocuparam em interpretar a natureza como tal, os expressionistas buscavam interpretar a sua própria psique, isso é, seus próprios sentimentos e angústias. Exatamente o que eu acabei de falar, né? E se agora a gente vai ver as obras, a gente vai perceber isso realmente, né? Como a gente viu a obra do Van Gogh lá à noite, né? Quando a gente vê essa obra, O Grito do Edvard Munch, eu pelo menos me dá um desespero de pensar, gente, esse homem tá ficando louco, né? Porque segurando a cabeça com esse tanto trem tocando em roda aí, todo, né? Dá a impressão que realmente ele está muito angustiado e muito sofrido naquele momento. E isso, na visão dos artistas, era o sentimento que estava acontecendo em toda a Europa no início do século XX. Né? No início de contexto de Primeira Guerra, sabe? Terminando a Primeira Guerra Mundial, passando pela Primeira Guerra, uma série de transformações que surgiram no início do século XX, não só por conta da Primeira Guerra, mas por conta da modernidade que estava chegando, né, as tecnologias e várias outras coisas que estavam começando a surgir para aquele momento, não as tecnologias que a gente tem hoje, mas uma série de mudanças que estava acontecendo, saiu do século XIX, passou para o século XX e aconteceu no início do século XX, né? E isso só vai ser reforçado com a Primeira Guerra Mundial. Então, as angústias, os sofrimentos, os sentimentos conflitantes que a população e principalmente os artistas estavam sentindo, eles colocam nas suas obras de arte. Né? Eles vão pintar usando traços muito fortes, cores muito vibrantes, que até então era tudo muito discreto, pintado como se via, né? Tudo muito próximo da realidade, né? Próximo do que se via. O expressionismo ele vai vir se contrapor tudo isso, né? Ele vai fazer uma revolução em tudo que se entendia de arte até então, tá? Ou seja, ele vai fazer essas pinturas completamente expressando seus sentimentos, e eu penso que para a população da época foi um escândalo, né? Entender o que esses artistas, uma população conservadora, acostumada com um tipo de arte tudo bonitinho, pintando dentro dos limites, com cores serenas, simples. De repente me chega o Edvard Munch e pinta um grito. Imagina a ideia da população. O que a população achou? Ficou louco esse doido, né? Pinta esse quadro feio desse jeito aí. Mas para os críticos de arte, futuramente ele vai valer uma fortuna, né? Da mesma forma, o quadro à noite do Van Gogh. Né? Eu acho que quem tiver bêbado olhar esse quadro de noite, acho que fica daí, capota, né? Porque dá a impressão que o mundo está tudo girando. Sim. Pergunta fora desse trem aqui, sobre aquele negócio lá do fazer os resumos das aulas, do reforço também precisa ou não? Não, é só das aulas normal? Meu anjo, é bom você ter alguma coisa anotada sobre o reforço. Até para garantir que os reforços foram dados, né? É bom você ter alguma coisa. Não precisa anotar tudo o que acontece. Anota que houve aula de reforço, a professora fez revisão de tal coisa. Só, tá ótimo. Não precisa ficar entrando em muitos detalhes, certo? Até porque para garantir que essas revisões foram feitas, que as aulas de reforço foram oferecidas para os alunos, é bom que tenha tudo anotado, tá? Certo? Tá, pessoal, vamos voltar um pouquinho aqui agora, eu vou voltar ao slide, né? A gente já falou sobre o expressionismo. Próximo ao término da aula, eu coloco lá o link para vocês assinarem a chamada, tá? Mas eu anotei também, todos que estão na aula eu já anotei, mas eu vou colocar o link para que vocês anotem por vocês mesmos também. Tá, pessoal, quando a gente... Vamos falar um pouquinho sobre o Rubem Valentim, né? E a Esther Magalu. Deixa eu só achar eles aqui. Tá, pessoal, sobre o Rubem Valentim, né? Que foi o que a gente estudou lá na última atividade que a gente fez do segundo bimestre, né?
Vamos conhecer um pouquinho desse artista, que é um artista brasileiro, né, que é autodidata, ou seja, ele aprendeu a pintar sozinho, né, pensa que chique, eu nem se me ensinar eu não aprendo, imagine se o artista que aprender a pintar sozinho, né. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele, que a aula está quase terminando, pessoal. Vamos falar sobre ele e a Esther bem rapidinho, para eu já colocar o link lá para vocês, certo? Vamos lá, alguém lê para mim, por favor? Yuri, lê para mim, por favor. Pessoal, vamos fazer o seguinte, abram as câmeras para mim, por favor, todos que estão na turma, por gentileza. Professora, tem que abrir primeiro. Hã? Abre bem rapidinho, só para eu tirar um print da tela, pessoal, porque eu tenho que deixar isso registrado, tá? Abram todos, por favor. Não, Natália, professor. Stephanie, Yuri. Mas você é linda de qualquer jeito. Professora, meu quarto tá escuro demais, professor. Nem tem câmera, professor. Liga a Yuri, luz. liga a luz, Yuri. Não, professor, a luz aqui é ruim. Nossa senhora. Felipe. Pra que Dani. Ó, gente, que quanto tempo eu não vejo essas carinhas. Professora, peraí, vou falar pro Felipe ligar a câmera, dizendo que não tá escutando a senhora. Ô, Felipe, liga a câmera agora, rapaz. Felipe. Ana, Natália. Só para eu tirar um print da tela. Ah, ele tá sem câmera, professora. Quem? Peraí. Calma aí. Calma, rapaz, liga a câmera. Vai passar a mim e você mais também. lindo que eu tava com vontade de ver essas carinhas já. Carinha de olho inchado de tanto dormir. Tá, vai. Tá, pessoal, deixa eu só tirar um print da tela aqui para eu depois mandar para a coordenação, tá? Só vou. Porque senão, depois eu ganho um puxão de orelha. E eu não estou afim de ganhar um puxão de orelhas. Você não sabe? Oxi. Não tô... Sumiu, professor. Sumiu? Vai voltar agora. Peraí. Eu vou salvar o print aqui da tela. Ô, cafezinho gostoso. Tô tomando café até agora. Esse café tá frio já. Não, professor, esse aqui já é o segundo copo já, porque eu tô... Misericórdia. Como é que Tá toma esse estragado. Professora, dizendo ao Felipe que tá com a cama estragada. Nossa, tá pior que velho, mas não está. Eu sei. Por que o Felipe tá com a câmera estragada, viu, Felipe? Professora, já tirou o print, né? Peraí, pessoal. Não deu certo aqui ainda não. Não sai não. Peraí. Não precisa preocupar não, professor. Vou ficar tranquilo. Bonito. A hora que o meu computador resolver fazer o serviço dele. Matheus, você tá com o seu celular aí? Tira uma foto aí para mim, por favor. E manda depois. Quer que eu tire um print, professora? Por favor, deixa eu tirar meu porque o telefone, não tem meu memória computador travou tudinho aqui. Tira aí para mim, Guilherme, ou Matheus, ou quem quiser, e manda para mim lá no privado, por favor. Tá, pessoal, vou colocar agora lá no chat. Liguem as câmeras, vou tirar. Deixem as câmeras ligadas, por gentileza, para o Guilherme tirar, pessoal. Vou colocar o link da chamada para vocês assinarem, viu? Pessoal, principalmente quem foi convocado, não esqueçam de assinar, tá? Porque é a comprovação que vocês participaram da aula de reforço, ok? Tem que assinar, não esqueçam. Vê aí se vai receber, professor. Eu tô sem o meu celular aqui perto, tá carregando, Guilherme. Depois eu vejo lá, tá? Tá bom. Rapaz. Gente, mas meu computador agora resolveu piripicar aqui tudinho, esse danado. Professora, pra aonde? Eu vou colocar o
o link da chamada lá na... Eu estou tentando abrir aqui o coisa para pegar o link da chamada, tá? Só um minutinho. E aí vocês assinam e quem for assinando podem ir saindo, tá? Da aula. Eu só vou esperar eu conseguir copiar o link. Gente, essas tecnologias um dia me Mandei. infartam. O meu é mais fácil, eu posso abrir 2 telas. Aí, Não, como nós falou da arte corporal lá, né? Aham. Quando a senhora terminou de falar, eu abri a tela da senhora e o Google e procurei lá mais aprofundado. Ah, ótimo, Guilherme. Olha aí que coisa boa. É isso aí mesmo, Guilherme. O aluno contemporâneo, Guilherme, o aluno das aulas EAD, ele tem que ser assim, Guilherme. Tem que correr atrás, porque numa aula não dá para o professor falar tudo que ele precisa, né? Então, vocês têm que procura e vai pesquisar mais, para saber mais coisas. É isso mesmo, tá? Tá certinho. Professora, Oi, quando Matheus. acabar esse negócio, vamos marcar um churrasco na casa do senhor? Guilherme, vamos. Ô, Matheus, vamos sim. Vamos sim. Hora que falar assim, Eu aceito ser convidado. Chama eu, professora. hora que falar assim, ó, acabou essa pandemia, vamos marcar mesmo. Eu topo. Dá moral pro Eu irmão, topo. Ô, professora, você mora perto da Vila Brasília, não é? Mora aqui na Vila vou lá Brasília. Eu já te lavo na área da sua casa. A senhora tá lavando a garagem? Aham. Pensa Professora mora na Vila tem Brasília, poeira, professora. gente. Vocês nem imaginam quanto tem poeira nessa rua minha. Eu imagino que eu moro aqui perto. Mas aí a gente faz no fundo da Professora, minha meu irmão casa, tá tem um chamando a espação senhora. grandão. A gente faz lá. Pessoal, o computador travou. Não marca o churrasco lá, não, por causa que o Matheus vai comer tudo a sua carne. Até a churrasqueira ele vai comer. Misericórdia, então eu não vou chamar o Matheus, não. Não, Nossa, meu irmão é seu amigo, hein? Matheus, Seu irmão Vai te ter ama. inimigo, você tem irmão. não, viu? você viu que Boa, quem amor? tem um irmão desse não precisa de inimigo, não. Ai, ai. O inimigo só se for pra te matar mesmo. É por nada não, viu, Matheus? Mas você com um irmão desse... Ei, Stephanie, sua irmã tá chegando também, você vai ver. Você vai ver. Aí você deixou bom, Matheus. Professora, não sei porquê, mas irmão mais velho leva só na cara. Então, eu não Isso aqui foi bagunça, quem leva na cara É verdade. O Matheus não é bem assim, não. Quem leva mais na cara é o mais novo. Eu sei bem como isso funciona, Mentira, é tá? o mais velho sempre. Não é, não. Eu sou o mais novo, só tô É na verdade. aqui. Ô, Laura, o Matheus é tão Não presta, não. gordinho. É gordinho, tem até tetinho grande. Ai, Deus. Você me mete demais. Eu tenho 2 mais novos que eu. Nossa, já Pode mandou sair? Ai, vai. Pessoal, não consigo colocar lá o link da chamada para vocês fazerem. Eu vou colocar lá no grupo e vocês assinam para mim, pode ser? Porque não funciona, tá? Colando Professora, tudo que manda precisa aqui, menos o link da no chamada. seu privado, ué. Hã? Por que não faz assim? A gente manda o nosso nome no seu privado. Não faz isso, pode ser, tá? Porque aí eu consegui colar aqui o print da tela. A chamada eu não consigo colar, tá? Pessoal, é isso por hoje. Obrigado pela presença, quem veio. Os que foram convocados, que principalmente precisa ficar registrado, eu já registrei, mas os demais, manda lá no privado o nome para mim, tá? Para eu colocar na chamada. É pra Obrigada. mandar o nome no privado da senhora? A gente tem outra aula de reforço aí, já é valendo nota, tá, meninas? Que ficaram com média abaixo de 6, beleza? Beijo, vão com Deus. Até semana que vem. Tchau, professora. Tchau. Falou, professora. Você comeu um pó de rico, cara? Ela achou o máximo, Matheus. Não. Não, fica quieto. Ó, rapaz. Giovana, você tem irmãos? Não te dou chocolate. Vaza. Ai, pai.
O cabeçudo. Ai, 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 ai. Matheus, você tá espancando seu irmão aí, Matheus? Tchau. Tchau, meu anjo. Vai para a próxima aula. Até semana que vem. Tchau. Tchau.